Fala RPGistas, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou eu, Henrique, narrador de RPG desde 94 e você está no Café com Quintessência. Seja muito bem-vindo essa sexta-feira. E agora uma novidade para vocês. Não sei se vocês viram semana passada, porque eu realmente não divulguei muito, tá? Mas eu espero que vocês vejam aí em breve, que depois do Café com Quintessência tem gameplay ao vivo de Mago Ascensão. Sexta-feira passada, vou deixar aqui um card para vocês, certo? Um cardzinho aqui para vocês vocês possam assistir a gameplay, né, o live RPG para vocês aqui no canal, sextas-feiras às 8 da noite, beleza? Então toda sexta-feira às 8, live de Mago para vocês. E no vídeo de hoje, semana passada nós falamos sobre o papel do narrador, com dicas para você que quer ser narrador, para você que já é narrador, e hoje nós vamos falar para os jogadores de RPG, vamos ver alguns conceitos bem interessantes, mas logo depois da nossa vinheta. Muito bem, galera. Então, semana passada nós tivemos aí um vídeo para narradores, tá? Onde nós falamos sobre criar e gerenciar histórias, sobre histórias engessadas ou não, jogador livre ou não. E o vídeo de hoje é para você, jogador, você que vai interpretar um personagem. Então, vamos entender alguns pontos, alguns aspectos, tanto comportamentais de você como jogador, e também para o seu personagem, tá? Vou entrar nos aspectos bem interessantes aqui, espero que você goste. Já dê o seu like e no final, se tiver perguntas, põe comentários, se gostou, se não gostou, escreve aí que eu ouço todas as opiniões sem ficar estressado, sem grito, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Qual é o papel do jogador? Assim como do narrador, o jogador primeiro tem que se divertir. Segundo, ele tem que interpretar um personagem. Role-playing game. Jogo de interpretação de personagem. Cara, é uma dica pra vocês, tá? Eu falando como narrador, eu vou ser bem transparente, cara. Tipo, foda-se se você não gostar. E aí, certo? É importante saber isso. O jogador que quer entrar no jogo e ele quer comandar os acontecimentos da história, sem ação, cara, é jogador que não joga na minha mesa. Eu já deixo isso claro. Até quando eu narrava, quando eu mestrava em convenções, né, no Encontro Nacional de RPG, aqui em São Paulo, que tinha, nos anos 90, aí, na Arbal Fontes, lá em Santana também, que eu também frequentava, também narrava lá, na ACD, que a gente doava alimento para poder narrar lá, para poder jogar, era muito legal, não sei nem se existe ainda, acredito que não, mas depois da pandemia é bom que volte, né, enfim. Às vezes o cara sentava para jogar na minha mesa, né, tipo, eu falava, ó, você vai fazer? Eu vou dar um tiro. O meu tiro, a bala vai passar e vai acertar bem no ombro e depois vai atravessar e bater na parede, vai quebrar a lâmpada e blá 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 e começar a descrever a cena. Cara, isso não é o papel do jogador. O jogador declara ação e interpreta, certo? O narrador é que gerencia os acontecimentos da história. Se você quer gerenciar os acontecimentos da história, vá narrar. Certo? Não seja o jogador. Beleza? E até vi um post hoje é domingo, tava gravando aqui no domingão. Eu vi um post hoje, agora eu não vou lembrar quem foi que postou no Instagram. Certo? Eu preciso lembrar quem foi que postou, cara, que eu vejo tanta coisa que eu fico até meio doido. Mas postou exatamente algo muito parecido, que é o jogador pedindo jogadas. Eu vou falar sobre isso logo mais. Primeiro vamos falar sobre criação e interpretação de personagem. Dentro do sistema Storyteller, você sempre vai criar um personagem, tá? Você vai criar uma personalidade, vai criar o físico, vai criar a parte social, tudo do personagem. E por onde começa? Muita gente começa assim, eu vou começar pelo clã do vampiro, pela tribo do lobisomem, pela tradição do mago e depois eu faço o resto. Hoje eu tô a fim de dar porrada, então eu vou fazer lá em Hunter, eu vou fazer um Avenger. Né? Ou vou jogar, sei lá... Changeling, então eu vou fazer um troll porque eu quero dar porrada. Não é bem assim, tá? Você tem que escolher o estilo do seu personagem depois do conceito. O conceito é a primeira coisa. O que é o seu personagem? Tá? Eu quero fazer um cara inteligente. Tá, tô começando a esboçar o conceito. Dentro do cara inteligente, qual tipo de inteligência? Existem vários. Você pode fazer um cara super acadêmico, filósofo, engenheiro, médico, blá blá blá. Cara, é infinita a possibilidade. O conceito, ele é o que o seu personagem faz e é o que o seu personagem é de uma forma geral. Tá? Então escolha sempre primeiro o conceito, depois trabalhe a personalidade do seu personagem e as peculiaridades. E peraí, peculiaridade? Eu nunca vi isso no livro. Não tem mesmo. Mas as peculiaridades do personagem vão esboçar aquilo que você é. Então vamos supor que você vai lá, vou criar um conceito, eu quero fazer um médico.
Eu quero fazer um médico que seja uma personalidade difícil. O cara é ateu totalmente, tá? O cara não acredita em nada, né, de sagrado. O cara, ele é vingativo, interessante, não? Mas, ao mesmo tempo, ele é covarde. Então, como é que eu posso criar essa personalidade dentro do jogo? Tem lá os arquétipos de personalidade, você pode procurar aquilo que se encaixa melhor dentro desse conceito, tá? E aí, a partir daí, as peculiaridades. Ele tem alguma mania que não dá pra colocar na ficha do seu personagem? Então, escreva, anote, tá? E aí, sim, depois disso, depois que você tem um esboço da ideia do que você quer, você vai criar. E aí vem o primeiro erro dos jogadores. O cara vai fazer um médico, que ele é vingativo, ele é ateu, ele tem algumas peculiaridades, por exemplo, ele tem toque, ele tem algumas manias, ele, sei lá, não gosta de andar de moto, ele só anda de carro, por exemplo, sei lá, enfim, você pode inventar o que você quiser. Ele tem um problema de fala, que não consegue corrigir, isso deixa ele frustrado porque ele é médico. Então, você criou aí o conceito do seu personagem. Aí você vai preencher a ficha. Primeira coisa que você faz, lá, né, o easter egg, 753. Aí você, para fazer um médico, você põe 7 em físico, 5 em mental e 3 em social. Você fala, social eu preciso pouco. Tá errado já, começou errado. Ah, mas o meu médico ele é lutador de jiu-jitsu. Então você quer fazer um lutador de jiu-jitsu? Faça um lutador de jiu-jitsu. Não faça um médico. Porque ele não vai ter tempo de ter 5 de briga, 5 de armas brancas, 5 de medicina. Ele não tem tempo, ele não vai ter mais nada. E não faz sentido, cara. Tipo, não entra, assim, não é questão de padrão, é questão de você ter lógica na hora de criar um personagem. Você passou 6 anos estudando que nem um condenado para se tornar médico. Por pelo menos 6 anos. Você não teve tempo de fazer as habilidades, né, de fazer outras coisas. Você pode até aprender a lutar, mas como esporte, como passatempo. Não para ser o grande Gracie da médico. Tipo, você é o Pitangui misturado com o Gracie, tá ligado? Tipo, lutador de MMA, médico fodástico de cirurgia plástica. Cara, não dá. Entendeu? Então vamos ter esse discernimento na hora de montar, de pintar as bolinhas lá na sua planilha. Beleza? Outra coisa, tá? Armas de fogo entra na mesma pegada, certo? Você teve tempo de aprender para ter 3 pontos de armas de fogo? Você acha que 3 pontos é pouco? É muito. Parece que não, mas é bastante, né? Vamos ver agora um segundo aspecto da criação de personagem que muita gente peca. É a história do seu personagem. Quando você vai criar um personagem, olha, o que eu mais vejo, isso me deixa... Eu dou risada, eu acho cômico e trágico ao mesmo tempo. O cara faz um personagem, aí ele faz lá um filósofo, que não sei o que, inventa um monte de coisa. Meu, o cara capricha na ficha de uma forma, você fala, meu, super coerente, top. Um só de briga, ou nenhum de briga, ou um só de armas brancas, que ele sabe ali manejar bem uma faca, ele gosta de cozinhar nas horas vagas, mas é um filósofo, certo? Ele é um cara mental e social primeiro, certo? Tipo, basicamente. Bom, enfim, aí vai montar a história. Que todos, a maioria, 95% eu acho, dos jogadores fazem isso. Eu sempre pergunto assim, seu personagem tem família? Não, todo mundo morreu. Eu não tenho mulher, não tenho filho, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho tio, não tenho primo, não tenho nada. Ok. Aí vai o mesmo jogador, fazer outro personagem. É a mesma coisa. Sabe o que é isso? Eu vou explicar pra vocês o que é isso. É medo de narrador que joga contra os jogadores. Cara, tá errado isso. Se todos os personagens são solitários, sobreviventes, e todos eles não têm família, você sempre joga com o mesmo personagem. Qual é a graça, cara, de fazer isso? Você só muda o nome e o tipo do seu sobrenatural. Não tenha medo, cara. O seu narrador não vai te sacanear. Eu assisto vídeos de narrador, hein? Narrador não tá aqui pra sacanear jogador. É pra criar uma boa história. Pra fazer aquela história foda do caralho que você vai lembrar pro resto da sua vida. Eu lembro de histórias de lá de 90 e tantos. 95, 94. Eu lembro de histórias. Certo? Por quê? Porque os narradores que eu joguei na época me fizeram ter uma puta coisa memorável, cara. E essa é a ideia. Certo? Então, quando você vai fazer o personagem, vou pôr lá, contatos 5, mas nenhuma da sua família. Lacaio 5, nenhuma da sua família. Né? Aliados, o cara quer encher de aliados no antecedente, mas nenhuma da família. Cara, isso não existe, não acontece na vida real. Então vamos procurar ter um pouco mais de realidade. Não tenha medo de você colocar lá. Você pode até falar assim, eu sou filósofo, mas meu pai era militar, cara. Ou seja, eu tenho acesso a armas. Você já parou pra pensar nisso? Não, né? Provavelmente não. Se tiver pensado, top. Mas você pode criar, assim, amigos de infância. Pô, eu tenho contato com um amigo de infância, ele é meu aliado aqui, e o cara se tornou um assassino profissional. Eu não preciso fazer o assassino profissional, mas eu posso ter um aliado ao assassino profissional. Certo? Então,
enriqueça o seu personagem, tá dando pra ele um ar real. Ah, Henrique, mas eu tô vou jogar vampiro, meu vampiro tem 200 anos. Cara, você não vai ter parente, desculpa, né? Mas em lobisomem, por exemplo, parente é uma coisa super valorizada, certo? Em mago também. Você tem lá os adormecidos que podem te ajudar, inclusive a fazer magia, certo? Então vamos pensar nisso, vamos criar personagens de forma mais correta, pensando sempre no conceito primeiro, na história do seu personagem, na família do seu personagem, por favor, porque isso pode dar muita história, não que necessariamente o narrador vai sair matando todo mundo, não faça isso narrador, mas para dar conteúdo e verossimilhança ao seu personagem para com a vida real. Agora, como interpretar corretamente? Você faz lá o seu personagem, você cria a história, faz um background foda, faz peculiaridades, conceitos, personalidade, tudo bem feito. O narrador olha e fala, esse personagem é uma obra de arte. A gente vê alguns por aí, né? Bom, como você vai interpretar corretamente? Primeiro, você tem que falar como o seu personagem. Então vamos lá, uma situação. Estou eu aqui e o meu personagem chama-se Joseph, certo? E o Joseph, ele vai conversar com um bartender lá, vai num bar procurar informações, tá, sobre a mulher que desapareceu. Um plot bem simples, que pode ser adaptado a qualquer jogo, certo? Então, aí eu falo para ela assim, então, aí o Joseph, ele vai até a mulher e ele vai falar para ela, onde está, você já viu essa pessoa por aqui? É uma forma de dizer? Tá errado, não é que tá errado, mas você pode melhorar isso. Por exemplo, narrador, interpretando o Joseph. O Joseph vai se aproximar do balcão. O narrador fala, ok, ou seja, você se aproximou do balcão. Eu olho pro bartender e eu digo o seguinte, agora não vou falar com a minha voz, vou falar com a voz do meu personagem. Senhor, você viu esta garota? E eu mostro a foto. Diferente, dá profundidade, dá mais interpretação pro seu personagem. Mas eu não sei fazer voz. Cara, inventa alguma coisa. Não sei se vocês viram nos meus primeiros vídeos lá atrás, né, de criação de personagem e tal. Eu já fiz 2 videozinhos básicos introdutórios aí. Eu comentei com vocês que eu tinha um personagem que era caolho. Daí, só que isso era na mesa normal, não era online, tá? A gente não tava na pandemia nem nada. Eu ficava assim o tempo inteiro. O jogo inteiro eu estava com o olho fechado. Cara, cansa. Mas eu imitava ele, que ele era meio gordinho assim, né, tal, então fazia um caolho gordo e eu falava como ele. Não lembro agora como é que eu falava, mas eu deixava lá o zóio fechado para interpretar. Então interprete o seu personagem, certo? Faça uma voz para ele, faça um sotaque para ele, faça trejeitos de falar. Ele sempre fala tipo. Tipo, você viu essa moça aqui? Por que não, cara? Você pode inventar, inventa, certo? Evite, como jogador, falar assim, eu vou falar pro cara do bar, você viu essa garota? Ele vai falar assim pra mim, eu vi. Tem jogador que faz isso, geralmente são mais inexperientes, então isso não conta, tá? O RPG não é aquele jogo que continue a história, é interprete dentro da minha história de narrador, tá? É isso que você tem que fazer, é interpretar e gerar as ações. Uma outra mania que os jogadores têm muito forte é, o seu personagem está no aeroporto, o outro personagem está na casa do monstro que vocês estão investigando, certo? Certo. Aí, você que está lá no aeroporto, está lá esperando chegar a carga que você foi buscar. O outro jogador está lá do outro lado da cidade e de repente, aparece um lobisomem aí, sei lá, se você já jogou um lobisomem, aparece um dançarino espiral negro e vai atrás para atacar ele. Aí, ou ele é preso por algum motivo, ele fica preso em um local, ele não consegue sair de jeito nenhum. Aí o seu personagem lá no aeroporto, você tem a ideia e fala assim, puta, eu preciso ligar, preciso ajudar o outro cara, né? Como é que eu vou fazer isso? Narrador, eu vou ligar pro outro jogador, pro personagem dele, porque eu preciso perguntar uma coisa. Não vai ligar. Só porque o cara se ferrou, você não vai ligar. Eu não deixo. Porque isso é uma coisa que a gente, da minha época, né, do RPG raiz, era o famoso off and on. Ou seja, off and on, tá? O que o jogador sabe, não necessariamente o personagem saiba, certo? O personagem não sabe tudo que o jogador sabe. O personagem não tá lá observando o cara dentro da casa e vê que ele foi preso ou que tem um lobisomem atacando ele, ou seja lá o que estiver acontecendo, para que ele possa ligar, certo? Então, separar o off do on, separar o que acontece fora da mesa do que acontece dentro da mesa. E também isso serve para você não ficar brigando com as pessoas depois que acaba o jogo, tá? Jogo é jogo.
certo? Não vamos ficar arrumar inimizade por causa disso daí, beleza? Uma outra coisa que o jogador não pode fazer, pedir rolagem de dados, tá? Foi algo que eu vi, hoje é domingo, eu estava olhando no Instagram. Aliás, já me segue no Instagram? Vou deixar, tem um link aí no canal para vocês poderem assistir. Para vocês poderem ver, me seguir lá, beleza? Mas é pedir jogada. Posso jogar percepção mais prontidão para ver se tem algum inimigo nesse local? Não, não pode. Quem pede rolagem de dados é o narrador. Lógico, não vamos levar isso a ferro e fogo, certo? Porque às vezes o jogador pode até te dar uma dica, principalmente se tiver um advogado de regras, que às vezes ajuda bastante, tá? Você pode ajudar o seu narrador ali em algumas questões, tá? Viu que falhou, esqueceu alguma coisa? Faz parte, tá? Mas não peça para rolar dados. Deixe que o narrador role os dados, tá? Inclusive nessa postagem que eu vi, que infelizmente eu não consigo lembrar quem foi, eu procurei antes de começar o vídeo, eu não achei. Tava falando exatamente usando o exemplo de um livro. Então o personagem que é historiador ou que manja de história encontra o livro. E o jogador não vai pedir para ele assim, para o narrador assim, eu posso jogar para descobrir quando foi feito esse livro? Não. Você vai falar assim, olha, eu vou ler, né, parte do livro, eu quero ver o que eu consigo descobrir, se eu consigo identificar características deste livro, blá blá blá. Porque às vezes não é importante para a história e o narrador não vai te pedir uma jogada para tudo. Cara, o narrador que pede jogar rolagem de dado para tudo trava a história. Eu sou um cara que eu só peço em determinados momentos. Porque eu sei que se for rolar toda hora, vai atrasar o jogo. É o mesmo exemplo, uma interação social. O seu vampiro quer convencer outro vampiro de fazer alguma coisa. Quando eu estou narrando nesse aspecto, eu fala o que você vai falar primeiro. E aí o jogador começa a desenvolver aquilo que ele quer convencer o outro. Se os argumentos dele foram fortes o suficiente, se foi bom o suficiente para que o outro personagem, um NPC, por exemplo, aceite aquilo, eu não preciso pedir rolagem social. Agora, se eu vejo que ele quer convencer algo que vai ser realmente muito importante para a história, aí sim eu vou pedir com que ele jogue os dados, tá? Então, vai de cada um. Mas você como jogador, a gente pede para rolar os dados, você pensa com você mesmo, vou atravessar a rua, é melhor eu jogar os dados. Pode fazer uma rolagem de destreza, de percepção, mais prontidão para ver se eu consigo atravessar a rua? Não, cara, você olha para um lado, olha para o outro, viu se está livre ou não, ou seja, o narrador fala se vai ou não, e você vai. E aí se você não viu um carro vindo, aí você vai jogar os dados para ver se você vai ser atropelado ou não. É só um exemplo, tá? Então, isso também acontece. Procure descrever as ações do seu personagem, falando o que ele está sentindo, falando o que ele está procurando, o que ele está fazendo, mas sem falar os próximos acontecimentos das ações que o seu personagem vai fazer. Eu posso simplesmente meter o dedo na minha própria cara, né? Mas o mestre vai falar, você sente dor, tem alguma coisa doendo. Quando você vai achar, você acha, tira, tem um besouro dentro da sua carne se mexendo e ele passa pelo seu olho. Cara, isso aí é quem fala é o narrador, beleza? E, para finalizar, jogo sério versus diversão. A diversão ela tem que sempre vir em primeiro lugar, todo mundo tem que se divertir, né, sem necessariamente prejudicar ninguém com isso, certo? Mas também existe o jogo sério para você, jogador de RPG, tá? É interessante você... Deixa eu arrumar minha luz aqui, porque tá meio escuro. Tem pra nublado hoje aqui em São Paulo, assim vocês me veem um pouco melhor. Não que eu seja bonito, né, mas serve. Vamos lá, então... O jogo sério, você como jogador, você tem que manter uma certa seriedade, você tem que interpretar o seu personagem de forma séria. Se você faz um personagem que é engraçado por si só, eu fiz lá um cara que é bom vivan, que curte a vida e tal, e gosta de zoar, é boêmio, não sei o que, é uma coisa. Agora se você faz um assassino em série, é um erro muito, depois eu vou fazer mais vídeos sobre vampiros, vou falar sobre malcavianos e sobre interpretações erradas de malcaviano. Que fazem malcavianos, né, os vampiros, para quem não conhece, é um vampiro que é meio birutinha das ideias, mais ou menos assim, na verdade são psicopatas, são visionários, profetas, enfim. Eles fazem de uma forma cômica, tá? Tipo Zorra Total, tá ligado? E isso é horrível. Não condiz nem com a temática do jogo, que é de horror pessoal, certo? Agora, se você faz algo tipo Dexter, por exemplo, que é um Psycho, ou um Hannibal Lecter, pode ser um malcaviano super inteligente, mas canibal, cara, é outro nível. Um Coringa, que é um maior exemplo, né, do Batman, apesar de ser uma coisa bem clichêzona, ele é um bom exemplo de malcaviano e assim por diante. Então, se atenha ao conceito e à personalidade do seu personagem para interpretar. Pode fazer uma piadinha aqui ou ali? Claro, piada faz parte da diversão, mas sempre procure fazer a interpretação em primeiro lugar, beleza? E para a gente finalizar esse Café com Quinta Essência, hoje o bate-papo com o jogador, quero convidar vocês para assistirem às 8 da noite
a live de Mago Ascensão, tá? Quer aprender a jogar Mago, quer desenvolver melhor, quer aprender a narrar, quer aprender a jogar, quer simplesmente se divertir ouvindo uma história de um narrador que você não viu ainda, que não é o meu caso, a não ser que você tenha assistido minhas lives, já que eu já fiz 3, uma de Múmia Ressurreição, outra de Caçador a Revanche, e já fiz o primeiro capítulo de Mago sexta-feira passada. Mas toda sexta-feira tem agora a aventura de Mago para vocês, chamada A Última Capela. Beleza? Galera, foi isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário também. Se não fez a inscrição ainda, faça. Eu preciso parar de ficar pedindo isso, porque todo youtuber pede isso, cara. Eu acho meio que um saco, na verdade, mas é necessário, porque às vezes a gente está assistindo, está entretido e esquece de deixar o like aí, certo? Então deixa o seu like e nos vemos na segunda-feira, certo? Com mais vídeos para você. Segunda-feira eu vou fazer um vídeo de... Deixa eu ver aqui para vocês. Espera só um minutinho, vou ver do que vai ser o vídeo para segunda, tá? Que eu tenho aqui um planejamento legal para vocês. Deixa eu só abrir a minha planilha, né? Planilha do Excel, não é planilha de personagem, tá? Segunda-feira a probabilidade é que saia mais um vídeo de Vampiro à Máscara. Beleza? Tô pensando aqui ainda, temos 2 possibilidades, mas eu acredito que vai sair já sobre criação de personagem para Vampiro à Máscara. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu aí pela sua audiência, valeu pelo seu like, pelo seu comentário e nos vemos nos próximos vídeos aqui no canal 753. Um abraço, fui!